Boa noite, povo. Ah, não, tá desanimado. Boa noite, povo. Aleluia, glória a Deus por isso, com muita alegria. Porque quando nós entrarmos na presença do Senhor, tem que estar com alegria, gente. A alegria do Senhor é a nossa força, não é? Amém? Nessa série, não sei quanto tempo vai durar, né? Só o Senhor sabe. Seria só 5, ou seja, hoje seria a última, porém, somos um povo obediente, né? Então, o Senhor está nos orientando a continuar essa série, quanto tempo, não sei, mas falando sobre cura, somos curados, amém? Curado e curado em Cristo. Sabe? Os textos bases se encontram Isaías 53, verso 4, verso 5, Atos, capítulo 10, verso 38. Oi? Mateus? Pode ficar lá, por favor? Atos, capítulo 10, verso 38. E Romanos, capítulo 12, verso 2. São os textos bases desse estudo, dessa série. Oi? Repetir, por favor. Isaías 53, verso 4, verso 5. Atos, capítulo 10, verso 38. E Romanos, capítulo 12, verso 2. São os textos base desse estudo, sabe? Por quê? Isaías se encontra, que Isaías ele profetiza sobre Jesus, sobre a morte da cruz, e fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e doenças. O castigo que nos trouxe, olha o plural, nos trouxe, olha o verbo, está no passado. Então, Isaías, há 750 anos antes da cruz, Isaías já estava profetizando aquilo que já aconteceu. Aquilo, na verdade, que iria acontecer. Para Deus, já tinha acontecido. Então, por isso que Isaías, ele fala que ele levou sobre si. Quando Deus, ele nos olha, quando Deus olha algum fato, Deus já olha como aquele fato já tivesse acontecido. Porque Deus, ele não olha como o nosso próprio tempo, como eu já trouxe uma série aqui. Quem perdeu essa série, só ir lá nas nossas redes sociais, que está tudo lá. A série sobre a palavra de oferta, falando sobre entendendo o nosso tempo e o tempo de Deus em nossas vidas. Então, Deus, ele não trabalha com o nosso tempo, com o Cronos. Deus, ele trabalha com Kairos. É o tempo dele, é o tempo do haja, é o tempo da fé. Então, no tempo de Deus, Efésios vai dizer, Paulo ele escreve que quando Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Ou seja, no tempo certo, no tempo propício, na hora certa, exata. Aonde que naquela cruz, só um minutinho, deixa eu botar meu celular no vibrador. Aonde que Jesus ele sofreu uma morte e uma ressurreição de uma vez por todas. Quando Jesus morreu naquela cruz, foi quando ele levou sobre si. Quando Jesus foi na cruz e morreu, estava acontecendo aquilo que Isaías profetizou. E por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, ele foi ferido. E o castigo dele gerou para nós uma cura definitiva, cura física, cura emocional, cura na alma. Gerou definitivo. E Atos, capítulo 10, verso 38, vai dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e poder. Como eu já disse, o poder traduzido do grego está dizendo autoridade. Então, vamos ler esse versículo dessa forma. Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e autoridade para curar, e algumas versões vai dizer expulsar todos os demônios daquelas pessoas que estavam sendo oprimidas. E Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra, para que experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós entendemos que, como nós falamos no início dessa série, que a vontade de Deus é boa, sim ou não? É perfeita, sim ou não? É agradável, sim ou não? Então, por que em nosso corpo ou em nossa alma tem que ter algum tipo de enfermidade? Se nós vivemos de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Doença, enfermidade ou qualquer tipo de dor não é boa, perfeita e nem agradável. Na última vez que eu ministrei, uma semana antes do Alessandro, do evangelista Alessandro, eu falei sobre conceitos e pensamentos errados acerca do caráter de Deus. Alguns dos nossos irmãos, eles creem que foi Deus que colocou a doença ou a enfermidade neles para que a fé deles possa ser testada. Ou algum tipo de punição por causa de um erro ou por causa de um pecado. E se fosse por punição, Jesus não precisaria ir na cruz. Abre aí Isaías 53. 53, verso 5. Somente a parte A desse versículo. Vamos lá. A verdade, porém, é esta. Ele foi ferido por causa dos nossos o quê? Seu corpo foi esmagado por causa do quê? Então, se quando nós erramos, Deus ele não coloca em doença em ninguém. Vou melhor dizendo, a doença, enfermidades e dores não vem de Deus. Todos recebem isso? Todos compreendem isso? Porque se viesse de Deus, presta atenção, Deus estaria agredindo e ferindo o seu próprio caráter. E estaria indo completamente contra a sua palavra. Se de Gênesis a Apocalipse Deus nos apresenta como Jeová Rafá, eu que te curo, eu que te saro. De Gênesis a Apocalipse. Mas Berg, eu não conheço qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a sua vida está escrita aqui. Está tudo aqui. Deus ele fala por boca do profeta, meu povo padece por falta de conhecimento. Vir aos cultos é bom, é maravilhoso. Além de você ter comunhão com Deus, você tem uma comunhão com seus irmãos. E é o momento, é o lugar onde a sua fé é fortalecida. Porém, o que nós vivemos no nosso cotidiano é o que trará resultado para nossas vidas. Vou melhor dizendo, o que nós vivemos aqui no culto é resultado que vivemos em nossas casas. Alguém pegou? Não adianta você querer somente orar, meditar a palavra, buscar a Deus somente vir aos cultos. Principalmente tem que fazer na sua casa, no seu devocional. Nós aqui, a igreja, a IGAP, a gente insiste e persiste para que todos estudem a palavra em casa.
para que a nossa mente passe a ser renovada, o nosso espírito se encha, nosso espírito se alimenta pela palavra. Quando os sintomas acontecerem, quando as coisas vierem para tentar nos atingir, nós saberemos agir de acordo com a palavra. Amém? Essa é só a introdução. Agora falando sobre o tema de hoje. O tema de hoje é realidade espiritual versus fatos naturais. Amém? Sabemos que nós somos seres espirituais, sim ou não? A nossa real forma é o espírito. Nós somos seres espirituais. Assim como Deus é um espírito, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, vai dizer isso. Assim como Deus é um espírito, e quando Deus criou o homem, soprou nas suas narinas, soprou o espírito humano, que é o espírito semelhante ao dele. Amém? Para quem está fazendo Atos, já passou dessa matéria. Crescimento do espírito humano. Então, quando nós nos tornamos um espírito recriado, ou melhor dizendo, no Éden, quando Adão e Eva pecaram, aconteceu a morte espiritual, a morte do espírito do homem. O homem para Deus se tornou espírito morto. Efésios capítulo 2, Paulo ele vai dizer isso. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Colossenses capítulo 1, se não falha a memória, também vai dizer isso. Que antes de Jesus, antes de conhecer a Cristo, estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos. Então, quando nós nos aceitamos a Jesus, nos convertemos a Ele, nos tornamos uma nova criatura. Um espírito, aí passamos a ser para Deus um espírito vivo. Recebemos aquilo que Jesus conversa com Nicodemos no livro de João, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8. Nós nos tornamos uma nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Então, nós somos um ser espiritual. Amém? Então, a nossa realidade é o mundo espiritual, não é o mundo físico. O mundo físico é o que nós podemos ver, é o que nós podemos apalpar, é o que nós podemos sentir. O mundo espiritual, ele é mais real, presta atenção, ele é mais real do que o mundo físico. Toda e qualquer ação que nós temos é sempre no mundo espiritual que vai refletir no mundo físico. Amém? Então, nós somos seres espirituais. Então, como há enfermidades e doenças e dores, não é do mundo físico, é do mundo espiritual, que vai refletir no mundo físico. Amém? Vocês vão entender. A maior parte das pessoas vive as coisas do mundo sem perceber as realidades espirituais que envolvem o mundo. Por exemplo, uma pessoa sentiu algum tipo de dor ou algum tipo de enfermidade. Em vez de correr primeiro para Deus, a pessoa vai correr primeiro para onde? Em vez de correr primeiro para Deus, que é o médico dos médicos, vai correr primeiro para o hospital. Isso é errado, Berg? Para nós que somos da família da fé.
devemos mudar nossa conduta. Como, Berg? Não estou dizendo que é errado ir ao hospital. Amém? Devem ir, se há uma necessidade. Porém, o nosso real foco precisa ir primeiro a Deus e a sua palavra. E exercer a nossa fé. Amém? A fé, ela não é algo imprudente. Você vai exercer sua fé. Mas não é, e vai ao hospital, mas não é o médico nem o remédio que ele vai passar lá que vai te curar. É o próprio Deus que há mais de 2000 anos atrás derramou uma cura definitiva sobre você. Então você precisa, por isso que eu falo, em Romanos 12, verso 2, renova sua mente pela palavra. Porque se a gente correr primeiro para a palavra, você vai encontrar, gente, são mais de 1.600 promessas, ou melhor dizendo, da nova aliança, são mais de 1.600 direitos que nós temos em Cristo. Aonde que se encontra isso? Aqui. Está com dor? Vamos lá. O que está escrito? Não é somente Isaías 53, verso 4 e 5 vai dizer sobre enfermidade. Deuteronômio também fala isso. Êxodo fala isso. Gênesis fala sobre isso. Só você precisa pesquisar e procurar. Amém? A voz de Deus é uma testemunha que precisa de concordância do homem, que é uma outra testemunha, para que ela se estabeleça sobre a sua vida. O que é a voz de Deus? A voz de Deus é a palavra, como eu acabei de dizer. Se você pegar a palavra e concordar com a palavra, com aquilo que está escrito, se estabelecerá sobre a sua vida aquilo que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então você precisa concordar com o que está escrito. Mas alguns vão dizer, mas a Bíblia foi escrita há muito tempo. É que nem tem uma pessoa aí muito conhecida que falou que a Bíblia precisa ser reescrita. Gente, pelo amor de Deus, essa pessoa tem demência? Só pode ser. Mas enfim, se você pegar a Bíblia e concordar com ela, tudo aquilo que está escrito ao teu respeito, você viverá tudo aquilo que Deus preparou para você. Todas as mais de 1.600 direitos que nós temos em Cristo. Jesus não foi na cruz somente para nos dar a salvação. Hello! Desculpem. Jesus, é porque vocês estão muito sérios. Jesus não foi na cruz somente para nos dar salvação. Se fosse, presta atenção para não gerar um escândalo. Se fosse para que nos desse somente a salvação, seria pouco demais. Pouco demais. Jesus foi na cruz para nos tornar originais quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden. Por acaso, de Gênesis 1 até o Gênesis 3, que foi a queda do homem, por acaso está escrito que Deus criou a doença para estabelecer no homem? Por acaso está escrito que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham dores? Está escrito. Por acaso está escrito que lá no Jardim do Éden, Eva passava por dores menstruais? Está escrito. Está escrito que lá no Jardim do Éden, Eva passou por dores de partos?
Então, por que, gente, pelo amor de Deus, por que muitas pessoas acreditam que essas dores vêm de Deus? Vou contar um pequeno testemunho meu próprio. Há mais de 9 anos atrás, espalhou-se no meu corpo uma herpes. Não é, gente, herpes sexualmente transmitível ou nem é herpes que dá nos lábios. São herpes que dá... Fala. Oi? É essa daí mesmo. Nós temos uma enfermeira aqui e o técnico de enfermagem também. Me corrija se eu estiver errado, tá? Na época, eu fui ao médico, não vou negar. E o médico falou que eu precisava passar por um tratamento. Esse tratamento duraria meses e, em alguns casos, até duraria anos. Se eu não tratasse dessa herpes, me levaria à paralisia ou, em alguns casos, até à morte, sim ou não. Eu me lembro exatamente, foi quando a IGAP ainda era ali do lado da Universal. Estávamos ministrando sobre o mês da cura. Os meses da cura estavam ministrando. Eu me lembro que o Luiz pegou pela minha mão e Deus usou ele para me curá-lo. E de lá em diante, comecei a crer profundamente no que está escrito em Isaías. E de lá para cá, me pergunte se eu fiquei doente. Não fiquei e não vou ficar. Não vou negar, sintomas até aparecem, mas vai embora em menos de 24 horas. Amém? Minha esposa está aqui, não me deixa eu mentir. Aqui convive comigo. E nem tomo, né? Então, nós precisamos aceitar essa verdade tão absoluta em nossas vidas, que se tornar tão real que até os lados médicos pode até aparecer alguma coisa. Mas pela fé no seu interior, você sabe que é uma mentira enviada de Satanás. Amém? Pegou? Porque o que é fé? A fé é uma certeza, sim ou não? Então eu vou falar de mim, eu tenho uma certeza tão forte, tão absoluta, que o meu corpo é curado, é sarado, que bate e volta. Eu não aceito. Sintomas pode até parecer, como eu falei, mas eu não aceito. E não tomo remédio. Odeio tomar remédio. Eu sou uma pessoa que odeia tomar remédio. Sentir aquele gosto de pirona na boca é horrível. É horrível, horrível, horrível. Voltando aqui. O justo viverá por concordar com a realidade espiritual, para que ela se estabeleça sobre a realidade natural. Abra aí em Romanos capítulo 1, verso 17, não está aqui no esboço. Romanos capítulo 1, verso 17. Amém? Diz assim, somente a parte A. Não, todo o versículo. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através do quê? De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pelo quê? Tal como está escrito, a Escritura afirma, o justo viverá por quê? Em 4 ocasiões, de Gênesis a Apocalipse, em 4 versículos, está escrito em toda a Bíblia. Um versículo é no Antigo Testamento e 3 versículos no Novo Testamento, que fala que o justo viverá
Pela fé. Sabemos que através do sacrifício de Jesus, pela fé, Deus deu o direito por toda a raça humana se tornar justo diante dele pela crença, pela fé. Amém? Então, todos nós que confessamos a Jesus, que fomos salvos, nos tornamos justos. E o justo viverá pela concordância com a palavra. Aí experimentaremos aquela vida que Jesus nos prometeu lá no Evangelho de João, capítulo 10. E fala que eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. A vida abundante não fala somente na vida financeira. A vida abundante fala em todas as áreas das nossas vidas. Cura, familiar, relacionamentos, financeiro, todas as áreas da vida que consiste no homem. Teremos essa vida abundante. Então nós experimentaremos quando nós concordarmos com a palavra. Amém? A doença é uma realidade espiritual e também precisa de uma testemunha. Vou melhor dizendo, a doença é uma realidade espiritual e também precisa de uma testemunha. A palavra de Deus, esperando outra testemunha, eu e você. Concordar com é isso aqui que eu me enrolei, faltou um ponto. Porque eu falei, poxa, enfim, a doença é uma realidade espiritual, mas a palavra de Deus, ou seja, Deus precisa de duas testemunhas, a própria palavra e eu e você. Que quando nós testemunharmos, a Bíblia vai dizer que testemunha de duas pessoas é válido. Mas, Berg, a Bíblia é de papel. Como que eu vou? É duas pessoas. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e verso 2 vai dizer o quê? Abre aí. Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Diz assim. Posso ler? Amém? Diz assim. No princípio era aquele que é o quê? Então, no princípio era aquele que é o quê? A palavra. E ela estava com Deus. E era o quê? Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem Ele. Sabemos que aqui esse versículo está falando sobre Jesus, que é o verbo da vida. Então, no princípio, é Jesus. Jesus é uma pessoa. E essa pessoa é a palavra. Então, quando eu concordo com Jesus, que é a palavra, viveremos de experiência própria, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deixa eu dar uma acelerada. Devemos ter a certeza. Sabemos que a fé é uma certeza, sim ou não? Então devemos ter essa certeza, essa fé, enquanto há vontade de Deus para as nossas vidas. Só assim que romperemos todos os limites. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito sobre Deus. Deus, ele só pode ir. Deus, ele só pode alcançar quando eu e você o permitimos. Quando eu e você deixamos ele fazer. Amém?
Porque Deus é um Deus educado, Deus é um Pai educado. Não é isso que está escrito em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Então isso nos apresenta, nos amostra que Deus é um Pai educado. Então quando nós deixarmos Deus fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas, teremos uma vida completamente feliz. Deus, o desejo de Deus é que nós não passarmos por nenhuma aflição. A vontade de Deus para nossas vidas é que nós não tenhamos nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de sofrimento, porque Jesus já pagou o preço por meu e por seu sofrimento. De Jesus, a ressurreição até hoje e até a volta de Jesus. Todos que pertencem da família de Deus têm o direito de ser feliz em todas as áreas. Tem o direito de viver uma vida de excelência em todas as áreas. Mas, Berg, não está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 16, 33? No mundo vocês terão o quê? Tristeza e sofrimento. Mas logo depois está escrito o quê? Eu venci o mundo, Jesus está dizendo. Eu venci o mundo, e na versão original, eu venci o mundo para vocês. Jesus, ele em nenhum momento ele diz que a nossa vida seria um mar de rosa. Muito pelo contrário, ele disse, no mundo vocês vão ter tristeza e sofrimento. Mas olha para mim. Olha para mim. Mantenha os seus olhos fixos em mim. Porque eu venci o mundo para vocês. Esse ânimo que está escrito lá nesse versículo é a mesma palavra que Deus usou para Josué. Josué, seja no laudo médico. O laudo médico está dizendo uma coisa. Mas o que a palavra de Deus, que é a pura verdade, está dizendo o quê? Que somos curados, curados e curados. Amém? Dessa forma, não aceitar as coisas como naturalmente são. Não permita que as experiências passadas, boas ou ruins, governem a sua crença. Não permita que aquilo que você, o seu familiar ou alguém que você conhece, alguém próximo, seja experiência boa ou ruim, governe aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Vou melhor dizendo, não permita que essas coisas governem a sua crença. Mas, Berg, eu fui ao médico, estou com um laudo aqui, está escrito. Eu não estou dizendo que você tem que negar aquilo que está escrito. Eu estou dizendo que você precisa reivindicar a sua cura por aquilo que está escrito. E não aceitar aquele laudo médico, é aceitar aquilo que está escrito. É fazer uma substituição. O renovar a mente é renovar, é ter uma substituição de pensamentos. Quando você pegar o laudo médico e ver lá, mas a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si, então você vai repreender aquele laudo médico e vai exercer a sua fé, e imediatamente, mediante a sua fé, você viverá aquilo que é boa, perfeita e agradável à vontade de Deus. Amém? É da vontade de Deus curar. É da vontade de Deus. Alguns oram dessa maneira. Inclusive, eu já orei dessa maneira há muito tempo, antes de conhecer os meus direitos em Cristo. Senhor, se for da sua vontade. O se é o sinônimo de dúvida. E a fé, sabemos que é uma certeza. Então não tem como eu orar a Deus, falar, Deus, se for da tua vontade. Porque logo, se nós orarmos dessa maneira, estamos colocando dúvida na nossa fé. E imediatamente representará para Deus que nós não temos fé naquilo que está escrito.
Mas, Berg, eu tenho 99,9% de certeza. Não é certeza. Se faltou 1%, não é certeza. Certeza você tem ou você não tem. É a mesma coisa fé. Fé você tem ou você não tem. Não tem 99,% de fé. Não é. Fé não é assim. Fé é algo certo, é algo convicto. Amém? A base da nossa certeza, ou seja, da nossa cura, da nossa fé, para exercer a fé, é sobre a vontade de Deus em curar. E é o que ele disse sobre sua vontade em curar. Abram aí Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Vamos ler do 1 ao 3. Amém? Diz assim: grandes multidões seguiram a Jesus quando ele desceu à encosta do monte. Um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo. Senhor, suplicou o leproso, se o Senhor quiser, lembra que eu falei sobre o se? Se o Senhor quiser, pode curar-me. Olha o que está escrito no versículo 3. Jesus estendeu a mão e o tocou no homem e disse: eu quero. E ele disse: fique curado. É da vontade de Deus curar. É da vontade de Deus curar. Mas, Berg, eu estou com essa enfermidade tanto tempo. Ei, é porque você ainda não entendeu o seu direito em Cristo e não aplicou a fé sobre isso. Mas, Berg, ela tem que ir embora imediatamente? Sim. Em nenhum momento, nos 4 evangelhos, Jesus passou por um lugar e quando ele foi curar, ele disse: daqui a pouco essa dor vai passar, tá? Você já está curado, mas daqui a pouco ela vai passar. Não, está escrito que imediatamente todas aquelas dores e enfermidade deixava a pessoa. Em muitos casos, as traduções vão dizer que o espírito maligno o deixou. Comprovando aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 10, verso 38, que é um dos textos base para esse estudo. Então, entendemos que a doença não vem de Deus. A doença não vem de Deus, igreja. A doença veio do diabo. Mas, Berg, então eu estou com essa enfermidade que eu estou endemoniado? Não, você não está endemoniado. Você simplesmente, o seu corpo recebeu uma seta, recebeu um ataque do inferno. O ataque que está escrito lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, que fala sobre a armadura de Deus, para que nós possamos resistir às setas inflamadas. As setas inflamadas é na nossa mente. Satanás, ele lança um pensamento sobre você, sobre a sua mente, sobre uma enfermidade, e o seu corpo vai reagir com aquela enfermidade. E quando você aceita aquele pensamento, aquela enfermidade, você está invalidando o poder de Deus sobre a sua vida em agir sobre cura. Mas, Berg, eu estou sentindo. Ei, qual é a sua real realidade? Por isso que eu falei, o tema dessa mensagem é realidade espiritual versus realidade natural. A enfermidade é algo espiritual que é vinda do diabo. E como nós somos seres espirituais, novas criaturas, salvos em Cristo, nós temos o direito da nossa alma e do nosso corpo não ter nenhum tipo de enfermidade. Amém? Acelerando, gente, que eu tenho ainda algumas coisas para falar.
A redenção do homem foi a quebra definitiva da maldição que escravizava o homem. A maldição está escrita em Deuteronômio, verso 28. Quando o homem se redimiu em Cristo, foi uma quebra total de qualquer maldição. Mas minha família, meu avô, meu pai, minha mãe, sofre de pressão alta. E também vou ter. Meus parentes, meus antepassados sofreram vamos lá, gente, de câncer. Eu também vou ter câncer. Porque isso é uma maldição hereditária na minha vida. Ei, abram em Gálatas, capítulo 2, se não falha a minha memória, o capítulo 3, deixa eu ver aqui. Gálatas. Capítulo 3. Só um minuto. Aqui. No verso 13 do capítulo 3 de Gálatas. Olha o que está escrito. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Todas as maldições, todo o poder de Satanás, todo o poder das trevas, Jesus levou sobre si naquela cruz e nos libertou de uma vez por todas. Aleluia por isso. Jesus levou sobre si, gente. Não devemos aceitar. Mas seja você a pessoa que vai quebrar isso. Seja você que vai acabar com essa maldição que Satanás colocou. Creia que Jesus levou sobre si naquela cruz toda a maldição. Amém? Jesus não fez nada que não fosse da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Orar pelos enfermos fazia parte da grande comissão dada aos discípulos. Somos curados, sim ou não? Então, como seres curados, Deus te deu a autoridade e a comissão de orar por aqueles também que estão enfermos. E mediante a sua fé e a fé do outro, será curado. Amém? Mas esse assunto eu deslincho na outra oportunidade. É o direito do povo de Deus, ou seja, quem se chama pelo nome de Deus, corpo de Cristo, viver com saúde. É da vontade de Deus que o corpo dele seja saudável. Somos corpo de Cristo. Amém? E quando Jesus andava no seu ministério terreno, em seu corpo, Jesus tinha alguma doença? Alguma enfermidade? Ou alguma dor? Tinha, sim ou não? Vamos lá, igreja, sim ou não? Então, porque eu e você, que fomos declarados corpo de Cristo na terra, temos que ter algum tipo de enfermidade, gente. Se, como está escrito, lá em 1ª Epístola de João, capítulo 4, anotem para estudar em casa. 1ª Epístola de João, capítulo 4, verso 17. Parte B desse versículo. Vai dizer que assim como Jesus é, semelhantemente nós o somos nesse mundo.
Assim, vou repetir, como Jesus é, semelhantemente somos neste mundo. Vocês pegaram isso? Então, em Jesus não existe doença. Em Jesus não existe enfermidade. Em Jesus não existe nenhuma dor. Em nossos corpos e em nossas almas não tem que ter nenhum tipo de enfermidade. E se tem, em nome de Jesus, hoje vai embora, de uma vez por todas. Amém? O ato, vou deixar essa parte aqui para o próximo. Cristo é um ungido de Deus, sacerdote e rei, separado e consagrado, nós também somos. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, sobre isso. Que Deus nos designou reis e sacerdócio para sempre. Em Apocalipse, capítulo 5, também está dizendo a mesma coisa. Abram em Deuteronômio, capítulo 7. Já estou finalizando. Esse e mais um versículo. Deuteronômio, capítulo 7, verso 14 e 15. Amém? Diz assim: vocês serão mais abençoados. Quem é abençoado, gente? Quem é abençoado, igreja? Cadê? Vocês serão mais abençoados do que todos os povos da terra. Entre os israelitas não haverá estéril. Ei, mulheres. Não haverá estéril, mulheres e nem homens, nem mesmo entre os seus animais. Verso 15. E o Senhor afastará, olha o que está escrito. Isso aqui Moisés está dizendo, olhando para Jesus, olhando para a cruz. Ok? Verso 15. E o Senhor afastará para longe de vocês toda a enfermidade e não deixará que sofra as doenças terríveis que aconteceram no Egito. Antes dará aquelas doenças a quem, gente? Aos seus inimigos. Aqui não está falando sobre pessoas. Hello? Alô? Aqui está falando sobre, entendemos que a palavra de Deus é espiritual, foi escrita por homens, mas são palavras espirituais, amém? Aqui está falando para os demônios, e as doenças voltará para eles, que são dono das doenças. Porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, eu estou vibrando com isso, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra potestades, principados, poderes das trevas e hastes celestiais. Mas, lá em Colossenses capítulo 2, verso 15, vai dizer que Jesus os venceu de uma vez por toda, humilhando eles, fazendo eles passar por uma humilhação pública. Jesus, quando morreu, vai dizer que Jesus foi no inferno. Imagine, gente, liga o play para quem tem imaginação fértil. Aquele raio de luz descendo no inferno, destronando Satanás e seus demônios, ou melhor dizendo, destronando Lúcifer e seus demônios, e falando, me dá a chave, me dá a chave porque eu venci.
E o vencedor, está escrito em Apocalipse, e o vencedor herdará a vida eterna. E quem é o vencedor? Bate no peito, eu e você. Bate, eu sou o vencedor. Amém, igreja? Último versículo. Marcos, capítulo 11. Esse versículo não está no esboço, desceu fresquinho. Marcos, capítulo 11. 23. Marcos, capítulo 11, verso 23. Cadê? Gente, quando a Bíblia não é nossa, meu Deus. Vamos lá. Capítulo 11 de Marcos, verso 23. Anotem para estudar em casa também. Diz assim: verdadeiramente eu afirmo a vocês, que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar. Lembra que eu falei que dúvida é a ausência de fé? Vamos lá. Sem duvidar no seu coração, coração representa espírito, sem duvidar no seu espírito, melhor dizendo, mas crê que acontecerá o que disse, assim será o que, gente? Assim será feito. Se nós declararmos aquilo que está escrito na palavra, sem duvidar, sem ter um pingo de dúvida, mas Berg, eu estou com sintomas, ei, creia, tenha certeza da sua cura, sem duvidar. Paulo, ele vai instruir o povo a não ter uma fé vacilante. O que é ter uma fé vacilante? É uma fé aonde que é incredulidade. Incredulidade é quando nós duvidamos da nossa própria fé. Ou melhor dizendo, incredulidade é quando nós duvidamos da palavra. Que nós não tenhamos uma fé vacilante. Tenhamos esse tipo de fé que está escrito, que é o tipo de fé de Deus que haja. Ei, Deus criou o mundo somente usando a sua palavra. Então, exerça a sua fé e abre a sua boca, fala aquilo que está escrito. Amém, igreja?